Boa tarde, dando sequência à noção de legislação trabalhista. Inicialmente, eu tinha falado no vídeo anterior sobre empregado e vou entrar agora em empregador, característica do empregador. Tinha falado sobre essa característica do empregado, desculpa. E aí a gente fala de empregado, quais as características do empregado? Pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica, né? E é lógico que o empregado ele tem que ser uma pessoa física, né? Essas são as características do empregado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre empregador, né? Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que assumindo o risco da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço, né? E aí a gente traz essa concepção, né? Equipara-se ao empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais. Quando eu falo de equipara-se, quer dizer que é também, certo? Equipara-se, na verdade, quer dizer também. Então, é também, mesma coisa que empregador, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados, né? E aí a gente traz essa concepção de empregado, né? Pessoa natural, né? Pessoa física ou jurídica contratam empregados, né? É toda entidade, definição de empregador, é toda entidade que se utiliza de trabalhadores subordinados, né? E aí, quando a gente vai para no artigo 2º da CLT, eu já dei esse conceito, mas aí vem para cá. Ele assume o risco da atividade econômica, ou seja, se é empregador, ele está assumindo o risco dessa atividade, né? A responsabilidade dessa atividade, né? Ele não pode, em nenhuma hipótese, assim, eu não vou pagar o funcionário porque o meu faturamento esse mês não foi o que eu esperava. Eu não vou pagar o que é de direito para o funcionário porque eu tive problemas financeiros, né? Ele assume o risco da atividade econômica. O empregado, ele admite, né? Ele contrata, ele assalaria, ou seja, ele paga ao funcionário, ele dirige, ele gerencia a prestação de serviço, ele fala exatamente o que é que o empregado tem que fazer, enfim, tá? E aí a gente tem, mais uma vez, sobre empregado, né, que eu já falei também, né? Eu só queria falar uma coisa sobre a pessoalidade, né? A pessoalidade significa o quê? Da característica do empregado, no caso, tá? Significa que eu fui contratada, Elizabeth, foi contratada para um serviço, para um trabalho. Eu sou empregada daquela empresa. Então, se eu tenho uma pessoa, uma irmã gêmea, por exemplo, essa pessoa não pode ir no meu lugar, né? Esse contrato, ele é pessoal, tá? Eu queria só fazer essa ressalva, tá? Também falei sobre isso, né? E aí você, reforçando o conceito inicial que eu falei. O direito do trabalho é um conjunto de princípios e normas que tem o objetivo de regulamentar as relações de trabalho entre empregado e empregador, né? E aí, por intermédio dele, do direito do trabalho, se estabelece uma igualdade de direito e obrigações para ambas as partes, buscando um relacionamento pacífico e produtivo necessário ao desenvolvimento da empresa e indispensável à continuidade do contrato e à garantia do emprego, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. A hierarquia das leis, que eu já falei, que onde tem a lei maior, que é a lei do país, que é a Constituição Federal. E abaixo dela tem a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, e as outras abaixo, que eu já falei no vídeo anterior, né? E aí eu queria falar em relação ao artigo 7º da Constituição, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais
além de outros que visem a melhoria das condições sociais. E eu queria falar uma coisa, antes disso aí, eu queria falar uma coisa que o tempo todo ele está falando, e eu só falei em aula, e coloquei inclusive um esquemazinho no quadro sobre isso. Que ele fala assim, ó, sujeitos da relação de emprego. Existe uma diferença que é a relação de emprego e relação de trabalho, tá? Então, quando eu falo de relação de emprego, eu estou falando a questão do vínculo empregatício, né? A carteira assinada, enfim. Já quando eu falo de relação de trabalho, é um trabalho, né? Ou seja, vou trazer um exemplo aqui, que eu falei em sala de aula, se não me falha a memória. Eu falei que existe a diarista e a empregada doméstica. A empregada doméstica, né, seguindo as normas, sendo contratada, a empregada doméstica, ela tem uma relação de emprego. É carteira assinada, paga o FGTS, etc, etc e tal. Né? Baseado na lei da empregada doméstica. Já a diarista, ela não é uma relação de emprego, mas é uma relação de trabalho. Né? E aí tem que deixar muito clara essa diferenciação. Se eu tenho um jardineiro, uma pessoa que vai fazer uma limpeza no meu jardim 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, isso é uma relação de trabalho, não uma relação de emprego. Ok? Eu queria fazer essa distinção entre... Então, a relação de emprego gera um sujeito chamado empregador e empregado. Uma relação de trabalho, ela não gera uma relação de empregador e empregado. Só para fazer essa distinção, né? De empregado. Eu falei até para fazer essa distinção sobre esses 2 aspectos. E aí você vem, ó. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, você tem uma proteção dessa relação de emprego, né, sobre a despedida sem qualquer motivo, né, e aí é respaldado por lei complementar. Aí você fala, no artigo 7º, fala sobre seguro-desemprego, né, no caso de desemprego involuntário, fala sobre FGTS, que é o caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fala sobre salário mínimo fixado em lei, né? Nacionalmente unificado. Por que nacionalmente unificado? Porque antes não era nacionalmente unificado, né? O salário mínimo era definido por estados. Cada estado tinha o seu salário mínimo. São Paulo tinha o salário mínimo dele, Rio de Janeiro tinha o dele, Minas Gerais, Pernambuco, cada um tinha o seu salário mínimo. Hoje ele é fixado em lei e nacionalmente unificado, né, pelo ente federal, né? Capaz de atender às necessidades vitais básicas de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, reajuste periódico que ele preserva o domínio, o poder requisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim, né? Aí vem o piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, irredutibilidade do salário. E aí, assim, o salário, ele é irredutível, ou seja, ele não pode ser reduzido. E aí eu falei em sala de aula sobre isso, botei até um quadro explicando isso com bastante calma, dizendo que, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, né? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que perceberem remuneração variável. 13º salário com base na remuneração integral. Remuneração do trabalho noturno superior a de diurno. Proteção ao salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, né? O empregado ele não pode, de repente, dizer assim, não, você danificou, você bateu o carro da empresa, danificou 100%, então vou reter seu salário. Isso não pode acontecer. Tá? Participação dos lucros, fala sobre salário família para os dependentes, salário família paga em razão do dependente, trabalhador por baixa renda, fala sobre duração do trabalho normal, inclusive eu falei sobre isso, duração do trabalho,
jornada de 6 horas, trabalho realizado em turnos ininterruptos, repouso semanal remunerado, olha, é engraçado, porque as pessoas pensam que o repouso semanal tem que ser exclusivamente no domingo. Não, ele é preferencialmente e é definido pelo empregador, tá? Lógico que nunca tira dia de domingo, também não pode dessa forma, né? Mas assim, preferencialmente aos domingos, né? Remuneração de serviço extraordinário no mínimo de 50%. Eu falei sobre isso. A empresa pode dar mais 50%? Pode. Ele está dizendo no mínimo. Pode dar menos? Não, não pode. Serviço extraordinário, né? Que é a chamada hora extra. Gozo de férias anuais remunerados com pelo menos 1/3 a mais do salário normal. Licença gestante. Licença paternidade. Proteção ao trabalho da mulher. Participação do... ação contra os créditos resultantes das relações de trabalho, né? Proibição das diferenças de salário, proibição de qualquer descrição no tocante a salário, proibição de distinção de trabalho manual. Então, assim, todos esses aspectos retratam o artigo 7º. Bem, eu vou passar uma atividade para vocês, né? E essa atividade, ela vem... Eu vou passar uma atividade para vocês, e essa atividade ela vai ser exatamente relacionada à Constituição. Como eu falei anteriormente, eu vou mandar para vocês no WhatsApp, eu vou mandar uma apostila de direito de trabalho, né? Se vocês quiserem ler, etc. Não é uma apostila minha, é uma apostila que eu tirei e baixei na internet, né? Vou mandar também uma Constituição Federal, tá? Que eu baixei no Senado Federal, tá? Para vocês darem uma olhada também. Até porque da Constituição vocês vão fazer uma atividade sobre isso, ok? Né? E vou mandar também pelo WhatsApp os slides, né? Que são esses slides inicialmente, né? Na próxima aula eu vou dar sequência a essa revisão, que ainda estou fazendo revisão, ok? Um abraço, tchau, gente. Um beijo grande. Cheiro. Que Deus abençoe a todos. E se cuidem.